dizendo que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, dizendo que Deus nos elegeu, dizendo que Deus nos tornou santo em Cristo, dizendo que Deus nos redimiu em Cristo, e falando o passo a passo da eleição. E aí ele chega agora no capítulo 4, falando aos irmãos Efésios, falando dos dons que nós recebemos em Cristo. E aí ele diz exatamente que Cristo, quando ele foi à cruz, ele levou o cativo o cativeiro e ele deu os dons aos homens. Ou seja, o ato da redenção de Cristo, quando Cristo foi levado à cruz, foi o que nos trouxe, por meio da sua graça, os dons de Deus. E aí nós vimos a verdade prática que diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-la. Então nós temos aqui o objetivo, o que nos motiva a buscar os dons espirituais, a exercer os dons ministeriais, a exercer os dons de serviço. Então está aqui, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscar. Então, Deus não nos dará dons a não ser para que nós cumpramos um propósito, essa missão. Nós temos uma missão. O nosso propósito é o quê? Lembra da grande comissão de Cristo? Estão lembrados? Ide, fazer discípulos. Então essa é a nossa missão. Por que eu receberia dom de Deus? Para cumprir a missão até que Cristo volte. Então vamos à nossa leitura bíblica em classe, Romanos 12. Tá? Quem quiser acompanhar aí, Romanos 12. Tá? Os irmãos veem mais ou menos aqui. Os irmãos podem acompanhar. Romanos 12, capítulo 12, versículo 3. Podemos ler? Diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós somos muitos. Somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha só, deixa eu marcar para os irmãos aqui, somos membros uns dos outros. Essa parte desse texto aponta justamente para algo que está acontecendo muito hoje. Está levando muitos crentes a se tornarem desigrejados. Diz assim: minha conversa é com Deus. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder sobre mim. Meu líder é Jesus. E onde fica a parte desse texto? Somos membros uns dos outros. Se eu arrancar o meu braço fora, desligar ele do meu corpo, o que vai acontecer com o meu braço? Ele vai viver sozinho? Ele vai exercer a função sozinho? Não. Ele vai perder a função. E uma coisa, ele vai apodrecer. Ele vai se degenerar. Isso é o que acontece com os crentes, que pensa não pertencer ao povo de Deus, porque não tolera as fraquezas dos irmãos. E esses crentes não conhecem os textos que a Bíblia diz: suportai os fracos, orai uns pelos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros, não julgueis uns aos outros. Olha só que coisa maravilhosa. Isso é a regra do bem viver cristão. E quando o texto diz somos membros uns dos outros, eu não sou membro só do corpo de Cristo. Eu sou membro seu. Você é um membro meu, você pertence a mim. Quando a Bíblia fala em unidade, a Bíblia fala disso. Eu não posso viver desligado de você, você não pode viver desligado de mim. Unidade é isso.
A minha dor no seu coração é a sua dor no meu coração. A sua tristeza comove a minha alma. O meu aperto, a minha dificuldade lhe deixa contristado. Isso é que é unidade. E aí, o texto continua, versículo 6. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Ele continua no versículo 7. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou, o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então nós vimos aqui alguns dons que são colocados. E alguns dons que talvez vocês ainda não observaram se continham esses dons, né? Ministrar, administrar, né? Exortar. Então nós vamos para frente e a gente vai dissecar esse texto já já. Versículo 8 diz assim: ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E às vezes alguém pensa que repartindo aquilo que ele tem com o outro, isso não é algo do Espírito Santo? Isso não é um dom que já está previsto na palavra? Né? Olha que coisa maravilhosa. O que preside com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Aí o versículo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, traz agora uma outra categoria de dons. E nós vamos selecioná-los agora. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, a fonte é a mesma. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Eu quero chamar a sua atenção para 3 coisas importantes. Versículo 4 diz assim, e há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Vocês conseguem ver nesse texto que nós lemos a Trindade? Consegue? Conseguem ver a Trindade aqui? No desenvolvimento dos dons? Vamos lá, versículo 4, Ora, há diversidade. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a espessura da linha, que eu vou marcar aqui para os irmãos acompanharem. Então, olha só. Há diversidade de dons. Então, está aqui, diversidade, ok? Mas o Espírito é o mesmo. Está aqui o Espírito, terceira pessoa da Trindade. E há diversidade de ministérios. Está aqui ministério, mas está falando do Senhor. Quem é o Senhor? É o Filho, é Jesus. E há diversidade de operações. Está aqui operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então nós vimos aqui o Pai, no versículo 6. O Pai é responsável pelo quê? Nessa função dos dons? Pelas operações. Quem opera é o Pai. É Ele que opera. Quando você fala opera, está relacionado ao que a operação? Na realização. Está relacionado ao fazer, ao executar. Quando se fala em ministérios, diversidade de ministérios, aqui nós vimos a pessoa de Jesus, o Filho. Então foi Ele que nos designou. Ele disse lá em João 15,16: não foram vós, foi vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha que coisa maravilhosa. Então o ministério é a designação. Eu te chamei para um propósito. Então quem faz isso? Jesus, a pessoa do Filho. E está no versículo 4, a diversidade dos dons, que aqui é papel do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem diversifica. Então veja que a fonte é uma só que existe essa
múltipla face da manifestação dos dons espirituais. Ou seja, o próprio Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, aquele que é guiado pelo Espírito é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Eu não posso ter condições de dizer assim: irmãos, o Espírito Santo trabalha assim, ó. Esse aqui é o modelo do Espírito Santo trabalhar. Não, eu posso até dizer que ele manifesta assim, de uma forma, de outra, como a Bíblia inteira relata muitas maneiras de Cristo se manifestar, do Espírito Santo se manifestar. Mas a maneira dele se manifestar é infinita e não se sabe. Quem já viu o crente sentindo a presença de Deus e sorrindo? Então já vi pessoas. Ele começa a dar gaitada, né? E sorrir. Por que ele está sorrindo? É uma forma do Espírito Santo se manifestar. Tem crente que a estrutura dele é tão impactada quando ele sente a glória de Deus que ele cai ao chão. Já tem crente não, que só amolece na cadeira e a lágrima escorre. Tem crente que começa a adorar a Deus. Eu tenho uma tia que quando ela sabe notícia terrível, fulano morreu, aí todo mundo começa a chorar, se desesperar, e ela começa a cantar. Canta do fundo da alma. Então isso é uma manifestação do Espírito Santo para com a igreja. De alguma maneira Deus está usando ela para edificar pessoas, porque o objetivo é esse. Então veja só, Deus é quem opera, Jesus, na pessoa do Filho, é quem nos dá os ministérios para serem executados, e a diversidade é promovida pelo Espírito Santo. Está aqui a Trindade no exercício dos dons espirituais, dos dons ministeriais, dos dons de serviço. Ok? Aqui está falando exclusivamente dos dons espirituais, porque está em 1 Coríntios capítulo 12. Agora nós vamos um pouquinho à frente, só dar uma aclarada no objetivo dessa aula. Primeiro, declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. É possível que alguém que é crente em Jesus não concorde que o batismo no Espírito Santo, línguas estranhas, os dons que são manifestados em 1 Coríntios 12, já ouvi alguns dizerem que esses dons, eles foram exercitados no período apostólico e acabou. Mas eles não têm base bíblica, não há um versículo na Bíblia que confirme isto. Pelo contrário, na pregação de Paulo, aliás, de Pedro, no dia de Pentecostes, ele disse: olha, isso aqui é uma promessa lá de Joel. Ele disse que nos últimos dias derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E ele diz: olha, e esta promessa, ela está vinculada a vocês e aos vossos filhos, ou seja, às vossas gerações, e a todos a quanto o vosso Senhor chamar. Então nós somos alcançados por essa glória. Não há nada que barre a presença do Espírito Santo, até porque não faria sentido Jesus batizar o seu povo no Espírito Santo para que a igreja viesse crescer e depois, no período apostólico, fechar as portas. Não faz sentido. Então, os dons espirituais, eles são atuais e são bíblicos, ok? Apesar da gente ver muita manifestação aí que não são dons espirituais, são dons humanos, né? Que são às vezes forjados de dons espirituais. Mas quem tem o Espírito Santo discerne bem tudo. Depois, o nosso objetivo é analisar os dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Quais são os dons de serviço? E os dons espirituais, quais são? Vamos lá então? E os dons ministeriais? E em terceiro lugar, nós vamos informar um pouquinho sobre a questão dos irmãos lá da igreja de Corinto, que era uma igreja assim problemática. Eles tinham dificuldade em administrar os dons. E nós vamos traçar então esses objetivos agora, ok? Então nós vamos lá. Eu quero trazer aqui, ao invés de estar lendo parte por parte da lição, eu quero apenas trazer os pontos para que os irmãos nos acompanhem.
Quero abrir um outro documento. Tava aberto lá, pastor. Na onde tá abrir que vai. Dele, foi não. Lá ó, no Google lá. Não, do lado. Do lado dele. Aí. Não é esse aí não? Não. Uai, não era só 2? 2. Então. Deixa eu abrir aqui. Agora sim. Ué. Então veja só. A nossa introdução nos aponta um ponto central, ou seja, um objetivo central. O que nós precisamos focar nessa lição, levar para casa um entendimento geral da lição. Que manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Essa frase revela exatamente o que são e para que é os dons espirituais. E eu trago para os irmãos, para nós analisarmos juntos, como era a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, Deus se manifestava, o Espírito Santo atuava, mas era em alguns personagens. Exemplo disso, Davi. Você acha que Davi soltou aquela pedra em Golias? Você acha que foi obra humana ou foi obra divina? Você acha que aquela coragem daquele menino, daquele tamanho, desafiar um exército? Ele não estava desafiando só Golias, ele estava desafiando um exército. Se não foi obra do Espírito Santo. O que dizer de Sansão? Uma força incalculável, incrível, se não era obra do Espírito Santo. Que explicação tem alguém cortar o cabelo dele e a força ir embora? Se não é a presença do Espírito Santo que faria toda a diferença. Mas Deus escolhia pessoas, não era derramado o Espírito Santo, não era para quem queria, era para quem Deus desejava e escolhia a dar o seu dom. Ok? Já no Novo Testamento, nós vimos lá em Filipenses 4 e 15, que isso é dado àqueles de forma que aqueles que desejam possuir em Cristo já possuem os dons. Aqui no Novo Testamento nós precisamos entender que a pessoa de Cristo, no seu sacrifício, nos proporcionou todas as bênçãos espirituais. Paulo fala muito disso. Que foi nos dado, nos foi garantido desde a fundação do mundo. Todas as bênçãos espirituais. Então, a partir da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou. Então, não há mais essa separação de que há um sumo sacerdote para ter acesso ao Santo dos Santos. Nós todos podemos ter esse acesso. E aí, no Novo Testamento, na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para libertar os cativos, para a salvação do homem para a glória de Deus e para a ministração da cura sobre os doentes. Então, esses aqui são os propósitos fundamentais para a construção, para o desenvolvimento dos dons espirituais. Aqui nesse primeiro ponto, nós vamos ver de perto a questão dos dons, sendo Deus a fonte dessa dádiva para a igreja. E Paulo categorizou aos romanos, aos coríntios e aos efésios 3 categorias de dons. Primeiro, ele falou de dons de serviço, vai em Romanos 12. Vamos lá? Romanos 12? Romanos 12. Vamos a partir do versículo 4. Porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós somos
muitos, somos um só corpo, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Vamos parar um pouquinho aqui? O que seria essa profecia? Porque aqui Paulo relaciona dons de serviço. Tá? Então vamos categorizar direitinho aqui. Romanos 12, Paulo categoriza dons de serviço. Romanos 12, guarda na cabecinha aí. Romanos 12, dons de serviço. 1 aos Coríntios, capítulo 12, dons espirituais. Efésios, capítulo 4, versículo 11, dons ministeriais. E depois nós vamos falar que ele não está falando exatamente de dons ali. Ele está falando de pessoas. Né? Então ele está falando de uma capacitação que ele deu a pessoas. Ele não está trazendo Efésios 4 como dons. Então vamos chegar lá. Então, no primeiro momento, ele fala aqui, ó, profecia como um serviço. Não é dom de serviço? Então ele aparece aqui agora como profecia. Deixa eu ver se eu encontro aqui de novo. Está difícil. Misericórdia, Jesus. Pronto. Então, profecia aparece aqui como um dom de serviço. Como seria a interpretação dessa profecia aqui? Porque profecia aparece lá em 1 aos Coríntios, capítulo 12. Dom de profetizar. Está lá justamente esses termos. Né? Então, Romanos 12, 8 começa a dizer que ele deu a uns o dom da palavra da sabedoria, palavra da ciência, né? Fé, dom de curar, e aí vai. E aí ele cita lá, dom de profetizar. E aí? Essa profecia que aparece aqui, aquela mesma profecia que aparece lá, vocês concordam que sim? Concordam que não? Seria a mesma? Tem um momento que, em relação a essa diferença, que o próprio Espírito usa a gente de uma maneira que a gente vai falando aquilo espontâneo. E em outros momentos a gente vê, tipo quando o profeta falou que não ia chover durante 3 anos. Ficou sem chover. Tem horas que a gente lança uma profecia por fé, que Deus vai cumprir aquilo através do que você está falando. Não é Deus que está mandando. Você fala e tem a plena certeza de que o Senhor vai cumprir, porque parece que você tem uma autoridade, já está manifestando aquela palavra. A questão profética, ela nos permite fazer uma busca muito grande desde a origem da palavra, que é profetizar, que é falar sobre algo que ainda irá acontecer, e a manifestação dela na Bíblia, ela é como minha esposa falou, como o Espírito Santo, ele se evidencia, se manifesta na entrega desses dons e no exercício desses dons na vida da igreja, de maneira que existem várias formas de nós profetizarmos. Então, esses dois textos, tanto lá em 1 Coríntios, capítulo 12, onde fala de Paulo está listando os dons espirituais, quanto aqui em Romanos 12, onde ele está falando de dons de serviço, essas duas categorias estão ligadas ao anúncio da palavra, a confirmação daquilo que a palavra já disse.
Então, a maior profecia, a maior revelação é a Bíblia. Então, quando eu anuncio o Evangelho, quando eu firmo aquilo que o Evangelho já diz, eu estou profetizando. Certo? Tem o dom de profetizar, né? O dom ministerial lá, que você anuncia uma palavra, e aquela palavra realmente acontece, é Deus falando ali. Mas toda a profecia, e ao anúncio da palavra de Deus, que também é uma profecia, então o profeta não é necessariamente aquele que tem o dom de profetizar. O termo aqui no Novo Testamento está apontando para quê? Porque aquele profeta que ele tinha ali a categoria de profeta, porque Deus falava por meio dele. Alguém pensa isso? Vamos ver, o que ele falar é Deus que falou. Agora não, todos nós somos profetas. Ele nos constituiu profetas. Então essa profecia é de anunciar a palavra de Deus. Certo? Agora, esse anunciar a palavra de Deus é que pode vir de várias maneiras, porque o Espírito Santo ele nos usa de forma múltipla. Então Deus pode usar alguém e vir lá, colocar a mão na minha cabeça e dizer: eu sou o Senhor que te conforta, tu és o meu filho amado. Ou Deus pode vir puxar minha orelha, pode. Mas de repente Deus dá uma palavra para você, você tem uma palavra para dar para alguém e você espera o culto terminar. Chama aquela pessoa à parte e diz assim: Deus me orientou a dar uma palavra para ti. É uma profecia? É uma palavra profética. Até porque a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então a profecia não é só aquela que você chega, coloca a mão, eis que eu sou o Senhor que fala contigo. Não. Isso é uma forma de manifestação. Inclusive você não encontra na Bíblia uma regra para que a profecia seja só essa. De você ir lá, colocar a mão na cabeça e dizer: eu sou o Senhor. Colocar a mensagem na primeira pessoa. Às vezes o profeta traz a mensagem colocando a mensagem na terceira pessoa. Ele, Deus vai fazer isso. Deus vai fazer aquilo. E não deixa de ser profecia. Então a profecia ela aparece aqui agora como um dom de serviço. Justamente para quê? Para dar firmeza àquilo que a palavra de Deus já vem falando. É tanto que lá em Efésios, nós vamos chegar lá, Efésios 4, fala também sobre os dons ministeriais. E tem um profeta lá. E o profeta vem logo após o quê? O apóstolo. Porque ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Então, a ordem é perfeita. Primeiro vem quem? Os apóstolos. Para abrir trabalhos, para desbravar. É aquele que vai, aquele enviado que vai anunciar o Evangelho. E depois vem o profeta para confirmar aquilo que ele anunciou. Depois vem o evangelista para fazer crescer o trabalho. A evangelização promove o crescimento. Depois vem o quê? O pastor para curar, que é a função dele. E depois vem quem? O doutor, o mestre, que é justamente para aperfeiçoar. Então veja que a sequência é esta. Então você vê profetas aqui em Romanos 12, você vê profeta lá em 1 Coríntios 12, e você vê profeta em Efésios 4. Lembra das 3 categorias? Dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Tem profeta aqui, tem profeta aqui e tem profeta aqui. Serviços espirituais e ministeriais. Agora, a função do profeta é a mesma em todos os 3? Sim, ele está lá para anunciar e firmar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior profecia. E ele está lá para firmar. É isso que a Bíblia diz. Vamos confirmar isso. O propósito é o mesmo. Embora ele apareça em necessidades diferentes, em situações diferentes. Então está aqui, profeta. Aí no versículo 7 ele fala assim: se é ministério, seja em ministrar. Ministério aqui, se você for buscar no original, o sentido mais próximo é o serviço do diácono. Então lá em Atos 6,
fala muito sobre esse serviço diaconal, que era o quê? Ministrar, atender. Então veja que privilégio, né? Olha o Espírito Santo aqui atuando na vida dos diáconos. Seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então veja que aqui é um dom de serviço. O ensino aqui, que os presbíteros foram chamados para isso, o mestre foi chamado para isso, o pastor foi chamado para isso, né? Todos os crentes foram chamados para isso. Quando Jesus disse, ide, ensinai todas as nações, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele disse o quê? Para a gente ir fazendo discípulo e ensinar. Então esse ensinar é para todos, está aqui como um dom de serviço. Agora nós vamos em 1 Coríntios, onde ele relaciona 1 Coríntios a partir do capítulo 8. Ele começa trazendo lá uma categoria de 9 dons. Mas eu quero deixar bem claro para os irmãos que os 9 dons que aparecem em 1 Coríntios, ele aparece lá por questão da necessidade da igreja. Veja que quando Paulo se manifesta aos romanos, Paulo traz os dons e mostra aqueles dons à igreja de acordo com a necessidade da igreja. Quando ele fala aos Éfesos, aos irmãos Efésios, ele traz agora uma outra apresentação dos dons ministeriais, porque era o que a igreja de Éfeso precisava. Quando ele traz aos Coríntios, agora que estamos diante do capítulo 12, ele traz o quê? A necessidade da igreja em Corinto. É tanto que ele pega o capítulo 14 e ele descreve a questão de ordem no culto. Lá estava muito bagunçado, nós vamos chegar lá. E aí ele traz agora a apresentação no versículo 12, dizendo como é que o Espírito Santo faz, que dons o Espírito Santo traz, né? Ele chama isso de dons espirituais. Aí no capítulo 13 ele fala sobre o amor. Veja que ele traz o capítulo 12 para falar do que são dons, e o versículo 14 para falar sobre a ordem do culto, como é executado esses dons. Então aqui está os dons e aqui está a execução. Só que entre a apresentação dos dons e entre a manifestação, a execução, o serviço desses dons, está o capítulo 13 no meio, que fala sobre o amor. E é tanto que ele diz, se eu falar além dos homens, dos anjos, não tiver amor, de nada me adianta. Se eu entregar o meu corpo para ser queimado, não tiver amor, de nada adianta. Onde era que Paulo queria chegar? Ele queria dizer, irmãos, não adianta eu ter dom de profetizar, dom de curar, dom disso e dom daquilo, se eu não exercer com amor. Porque todas as coisas vão passar, mas o amor ele vai permanecer. Agora, nós vamos para Efésios 4, para falar sobre os dons ministeriais. Vamos lá? Você abre aí, por favor, na sua Bíblia, Efésios 4. Agora eu vou usar aqui. Efésios 4, versículo 11. João Oliveira, vem bem devagarinho para nós, por favor. E ele mesmo deu-nos para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Ok, nós temos aqui 5 categorias, né? Esses dons aqui são ministeriais. Vamos, Oliveira, lê de novo, vamos lá. Ele mesmo deu-os para apóstolos. Beleza, olha só. Essa palavra apóstolos,
ela está se referindo a pessoas, está se referindo a dons. Pessoas. Profetas. Tem dom de profeta? Então aqui está falando de pessoas. Tem dom de profecia. Mas dom de profeta não. Não tem dom de apóstolo, não tem dom de evangelista, não tem dom de pastor e não tem dom de doutor. Então ele está falando de pessoas. Então aqui é preparo. É preparo. Ele está falando que Deus prepara pessoas para aperfeiçoar o trabalho da igreja. E aqui nós vimos que apóstolo, quando ele trata de apóstolo, ele está falando exclusivamente dos apóstolos de Cristo. Paulo se considerou o último apóstolo. Que apóstolo é considerado apóstolo, lá em 1 Coríntios 16, Paulo trata daquele que viu a Cristo e que recebeu a incumbência direto de Cristo. Então, os 12 apóstolos receberam a incumbência direto de Cristo. Eles são apóstolos. Eles se tornaram apóstolos por isso. E Paulo se considera um aborto. Inclusive ele diz, olha, eu sou um aborto, eu nasci fora de tempo. Eu sou um apóstolo que nem tive o privilégio de andar com Cristo. Mas Cristo apareceu para mim. E apareceu mesmo. No caminho que ele estava indo para Damasco. Ele disse, por que tu me persegues? E ele constitui, ele é apóstolo dos gentios. E ele confirma isso com outras pessoas. Dizendo, vai lá. Quando ele disse a Ananias, vai lá. Porque eu escolhi ele é vaso precioso para mim. Para levar a palavra aos gentios. Então, apóstolos, são os apóstolos de Cristo, mais Paulo. Pastor, esses outros apóstolos que surgiram aí, é por conta própria, não é Bíblia. Bom? Então, esses apóstolos estão falando dos apóstolos de Pastor, Cristo. e a apóstola? Não é apóstolo, também é obra do homem. Hoje, sem querer, eu estava ouvindo na Universal. Ele estava falando que tem uma palavra com a apóstola fulana de tal, que me fugiu o nome. Pastor, apóstolo não significa missionário? É enviado. Enviado, né? É. Aí, dessas pessoas que se designam apóstolos, elas estão se dedicando a... Eu quero dizer que eles são missionários. Esse uso da palavra pode prejudicar a compreensão do texto? Olha, falando dos apóstolos de hoje, a minha interpretação com relação aos apóstolos de hoje é que eles se importam mais com títulos, muito mais com isso. Porque se a gente pensar bem, é tão honroso ser chamado de diácono, por exemplo. Vamos pensar no diácono da Bíblia, Atos capítulo 8. Vamos pensar em Estevão. Eu confesso que eu nunca tive a ousadia de Estevão. Nunca tive a ousadia de Estevão. Então, se eu já for chamado de diácono, eu estou recebendo um título muito mais do que eu mereço. Olha Pedro, que andou com Cristo. Inclusive ele disse, eu não posso nem morrer da forma que Cristo morreu. Segundo a história, ele morreu e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E ele se considerou presbítero. Ele disse, nós presbíteros de Jesus, presbíteros da igreja de Cristo. Só que hoje está muito pouco ser pastor. Então muitas igrejas, inclusive a Assembleia de Deus, mudaram a denominação. Agora são bispos, para classificar um grupo de pessoas que são um pouco maior do que aqueles outros. Eles não podem ser pastor é muito pouco. Tem que ser bispo. E outros acham que bispo é pouca coisa, tem que ser apóstolo. Então se empolgam tanto com títulos que se esquecem da essência. E perde realmente o sentido, porque apóstolo, o sentido do apóstolo, é enviado. E o apóstolo, ele tinha a função de quê? De abrir trabalhos. O que é que Paulo fez? Saiu abrindo trabalhos. Então ele é aquele que vai, aquele enviado, aquele que vai desbravar. Depois os profetas é aqueles que vai confirmar aquilo que os apóstolos fizeram, abrir os trabalhos, e o profeta é aquele que vem anunciando o evangelho. Depois vem o evangelista, que é aquele que vai fazer com que a igreja cresça.
Eu acho que vocês já viram pessoas que têm uma facilidade enorme de evangelizar. Eu conheço pessoas que onde ele vai, ele fala de Jesus. Se ele pegar um avião, ele senta do lado, começa a pregar para quem não é crente. O pastor Silvano contou uma vez que ele foi com o cantor Washington, o pregador Washington, né? Eles pegaram o avião e foram para um parazão aí, aqueles aviãozinhos tec-tec. E tinha um empresário muito rico e estava num avião também. E eram três poltronas no avião. E o rapaz sentou no meio. E o pastor Silvano sentou de um lado e o pastor Washington sentou do outro. E ele ficou no meio. E o pastor Washington, Deus usa ele muito, com revelações, muitas coisas, tem muito som. E ele contando o pastor Silvano. E ele falava com o pastor Silvano, encostava assim, o homem bem comigo. Aí ele olhou para o homem e disse: tu é crente? O homem disse: não. Tu sabe quem está falando contigo? Ele disse: não. Eu sou o pastor Washington. Esse aqui é o cantor Silvano. Nós somos homens de Deus, nós estamos sendo levados para um lugar para pregar o evangelho lá. Aí ele disse: tu já pensou se esse avião cair aqui agora? Tu está preparado para ir para o céu? E o homem olhou assim e disse: não, não estou muito bem preparado não. Pois aceita Jesus, amado. Mas já começou a pregar para ele. Quando foi do meio para o fim, o homem já estava com o coração quebrantado, né? Ouviu a palavra de Deus, foi evangelizado, e eles alcançaram o fim daquela missão que eles tiveram. Conheço pessoas que vão de ônibus, onde parar. Se você chegar na fila, ele já começa a falar de Jesus para você. Isso é muito bom. E você olha pessoas que às vezes não têm o grau de conhecimento que você tem. Eu estava na fila da lotérica e um senhorzinho chegou e eu percebi que ele era novo na fé. Ele conhecia muito pouco. Mas ele estava lá e nós estávamos na fila da lotérica e ele lá, pregando. Veio, pregou para mim, pregou para a mulher que estava do lado, e foi pregando, falando de Jesus. E aí ele falava umas coisas que não se encaixavam muito bem. Mas eu percebi que ele era novo na fé, mas ardia no coração dele o desejo de anunciar. Então, o Espírito Santo nos capacita a evangelizar. E aí os pastores? A missão do pastor principal é curar. Né? É aquele que apacenta, aquele que alimenta, aquele que protege, é aquele que traz, aquele que necessita o refrigério. E quando Jesus se coloca como sumo pastor, lá em Pedro, capítulo 5, Pedro coloca ele como sumo pastor, dizendo: nós devemos apacentar o rebanho do Senhor, né? Não com usura, não como se fosse nosso, para dominar, para ter o controle, porque existe o sumo pastor, e nós vamos prestar conta desse rebanho ao sumo pastor. Então nós estamos aqui como apoiadores, e os profetas anunciaram, daquilo que os evangelistas estão pregando. Então o doutor, ele tem a função de quê? De esclarecer, de esmiuçar, de pegar coisas tão pequenas que às vezes estão ali imperceptíveis e trazer sobre a revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Até achei interessante, se você pegar a sua mão aqui, ó, contar nos dedos da mão, a partir do polegar, você consegue pegar esses dons ministeriais, que foram pessoas que Deus preparou para a firmeza do trabalho da igreja do Senhor. Aí você pega aqui os apóstolos, que são aqueles que vão, que abrem trabalho, que delegam, que implantam igrejas, né? E aí você pega aqui o profeta, aquele que anuncia a palavra, aquele que fala a palavra de Deus, né? O dedo do profeta aí. Aí você pega o evangelista, é aquele que leva o evangelho, né? Por que ele aparece aqui como uma estatura maior? Porque ele leva o evangelho transformador, aquele que não há igual. Depois vem o pastor, lembra do dedo da aliança aí, ó? O dedo da aliança é aquele que se aliança com a igreja. O pastor que não casa com a igreja, não há como a igreja para frente. É um casamento mesmo que se faz, né? No casamento, tem momento que você às vezes não se agrada do que a esposa diz, aí a esposa não se agrada do que o esposo diz, não se agrada às vezes de um comportamento, de uma forma, mas estão casados.
Agora vocês vão se aperfeiçoando, né? Assim é o pastor e a igreja. O pastor casa com a igreja. Nem sempre o pastor está gostando de tudo que acontece. E às vezes também nem sempre a igreja gosta de tudo que o pastor diz. Tem um momento que... Mas é um casamento que existe. Precisa saber que o pastor tem essa função de curar, de cuidar, de apacentar. Né? E a igreja tem essa reciprocidade de cuidar também do pastor. E aí tem o doutor, né? Que é o mestre. Quando você vai limpar o ouvido, você limpa com qual dedo? O maior ou é o menor? Então você limpa o ouvido, tira a sujeirinha, né? Aquele que leva, né, o acesso ao entendimento aos lugares que mais necessitam. Então você passa por cima de um texto bíblico e não consegue entender. Você vê uma situação que você não consegue desenvolver aquela situação para um termo espiritual. E o doutor vai lá e ele te orienta, ele te traz, né? Aí tem algumas interpretações bíblicas, alguns intérpretes que diz que o pastor e o doutor, essa função é apresentada como o mesmo, porque o texto lá diz o quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então ele diz que o pastor é o mesmo doutor, mas ao final de toda frase, quando você vai relacionar separado por vírgula, sempre tem que ter o i quando você chega ao último. Então pode estar certa essa interpretação que o pastor, enquanto cuida, cura, ele também ensina. É possível? Sim. Mas é possível que alguém não seja um pastor, propriamente pastor, para estar ali curando, apacentando. Obrigado, Maria. Mas ele tem a função de ensinar, né? Não necessariamente exercendo a função pastoral, mas como aquele que é mestre, aquele que ensina. Então, nós estamos chegando ao final desta lição. Eu trouxe um conteúdo mais aberto, considerando que os irmãos hoje não estão com a revista ainda, e dizer para vocês da alegria que é poder revisar esse tema, revisar esses textos sagrados, lembrando que tudo isso é para o aperfeiçoamento dos santos. Amém? Deus abençoe. Eu devolvo a superintendência da escola dominical. Que Deus nos abençoe. Amém.